Alô pessoal, no vídeo de hoje vou responder a algumas perguntas sobre a profissão de tripulante de cabine. Para quem não sabe, eu fui assistente de bordo durante 3 meses no verão do ano passado, 2023, e fui reunindo as vossas questões aqui no meu caderninho e hoje vou responder a algumas delas. Acho que não vou conseguir responder a todas porque tenho aqui 28 perguntas. Vou tentar responder ao máximo que eu conseguir hoje, mas eu falo muito. Mas não se preocupem, vou fazer outro vídeo com as que eu não conseguir hoje. E se vocês também tiverem alguma questão, podem deixar aqui nos comentários, que assim eu reúno todas e respondo no próximo vídeo. Se não quiserem fazer a pergunta publicamente, podem também falar comigo pelo Instagram, vou deixar também aqui em baixo na descrição. Neste vídeo não vou mencionar o nome da minha companhia aérea, porque não sei se o posso fazer, mesmo que não trabalhe lá. Se quiserem saber qual é que é a companhia, podem perguntar por DM lá no Instagram e eu respondo sem problema. Portanto, bora lá começar o vídeo para eu ver quantas destas é que consigo responder. A primeira pergunta que me fizeram foi: a base é em Lisboa? Há no Porto? E a resposta é sim, a base da minha companhia aérea é em Lisboa. Antes de mais, só para deixar claro que tudo o que eu disser neste vídeo vai ser exclusivamente a minha experiência pessoal e vou falar apenas de uma companhia, que foi a companhia onde eu tive. Não quer dizer que todas as companhias aéreas em Portugal funcionem desta maneira. Na verdade, eu sei que há algumas que não têm nada a ver com o que eu vou responder, mas só vou falar da minha experiência, portanto tenham isso em consideração. Respondendo então à pergunta, a base é sim em Lisboa e não há no Porto. Conheço pessoas que vivem noutras zonas de Portugal, não apenas em Lisboa, e trabalham na companhia aérea onde eu trabalhava, porém têm de ter em atenção e garantir que quando estão de stand-by estão sempre a 1 hora do aeroporto. Eu sei que é um pouco chato, mas pronto, a minha companhia aérea só tem mesmo uma base em Portugal e em Lisboa. A segunda pergunta é: a companhia aérea oferece o curso? A minha companhia não oferece o curso, pelo menos o curso inicial não oferece apenas o curso de conversão. Só para vocês terem uma ideia, se quiserem ser tripulantes de cabine, têm de fazer o curso inicial e também o curso de conversão, que é específico de companhia para companhia. A minha câmera parou de funcionar porque está sobreaquecida. Diz-me que estás no Brasil sem dizer que estás no Brasil. Mas, como eu estava a dizer, há 2 cursos, o inicial e o curso de conversão. Algumas companhias oferecem apenas o de conversão e algumas companhias juntam os 2 cursos e oferecem um curso com os 2 lá dentro. O de conversão é específico para cada companhia aérea e o curso inicial é um bocadinho mais geral. Falamos de segurança, primeiros socorros, combate a fogos, etc. No de conversão falamos mais, por exemplo, sobre os aviões que nós vamos voar. Por exemplo, na companhia onde eu trabalhava, nós só voávamos Airbus, portanto eu só aprendi Airbus. Eu tive de fazer o curso inicial numa escola parceira deles e depois sim ofereceram o curso de conversão. Dica: eu aconselho a primeiro serem aceitos numa companhia e só depois irem fazer o curso. Claro que podem fazer o que quiserem, mas esta é a minha dica. Porque vocês nunca sabem se vão entrar numa companhia ou não e depois pode acontecer, por exemplo, vão tirar um curso super caro e depois entram numa companhia que afinal oferece o curso, ou então acontece de não conseguirem entrar numa companhia para já e ficam com o curso feito e não vos serve para nada. Portanto, a minha dica é mesmo candidatarem-se à companhia ou às companhias primeiro e depois perceberem como é que funciona, se eles oferecem, não oferecem. Se eles não oferecerem, provavelmente vão-vos indicar uma escola, que foi o que me aconteceu a mim, e portanto depois podem resolver isso tudo com calma. A terceira pergunta é: o que te fez sair? Portanto, como eu vos disse, eu só trabalhei como assistente de bordo durante 3 meses no verão de 2023 e basicamente a minha situação é um bocadinho diferente da maior parte, acredito eu. Basicamente eu tirei uma licenciatura e enquanto esperava pelo mestrado eu decidi candidatar-me, fazer os cursos e trabalhar como assistente de bordo. Eu acabei o meu curso em dezembro de 2022, a licenciatura, e o meu mestrado só começava em setembro de 2023. Ou seja, eu tinha ali 9 meses em que não tinha nada planeado. Claro que eu podia trabalhar na minha área, fazer estágios e assim, mas decidi seguir este sonho de criança que já tinha e experimentar antes de voltar para a minha rotina normal. Quando estava a estudar para ser assistente de bordo, a fazer os cursos, gostei imenso do que estava a aprender e comecei a ponderar, em vez de ficar só até setembro, fazer 1 ano, 2 anos e depois ir para o mestrado. Até tinha estabelecido um limite para mim que seria 2 anos e vou ter de sair e vou fazer o meu mestrado. Porém, quando comecei a voar, descobri que não era a profissão ideal para mim, apesar de ter adorado a experiência. E se é algo que vocês querem, aconselho-vos a irem experimentar. Nunca se sabe se vou encontrar a profissão da vossa vida. Para mim não foi o caso, mas gostei muito da experiência, deu para conhecer sítios incríveis, culturas diferentes, muito diferentes, então
Foi mesmo uma ótima experiência, mas não foi a profissão ideal para mim. O que muitas pessoas acreditam, e eu também acreditava, de ser assistente de bordo é ter imensa liberdade, não temos um trabalho das 9 às 5, podemos conhecer o que nós quisermos e viajar por aí. Não é bem assim. É verdade que não temos um trabalho das 9 às 5, mas temos um trabalho e nós temos de estar onde eles quiserem, quando eles quiserem. Muitas vezes mal temos tempo de conhecer o destino e temos de escolher entre dormir e conhecer. Fazíamos imensos voos noturnos, ou seja, passávamos a noite toda acordados e isso não faz nada bem ao corpo. Perdi a minha rotina completamente, a minha saúde também não estava das melhores. Fora outros pormenores que eu também não adorei sobre a vida de assistente de bordo, mas se quiserem eu posso fazer um vídeo mais em detalhe sobre isto. Vou continuar as perguntas, senão nunca mais saímos daqui. A próxima pergunta é: quando não voas, estás de folga ou de stand-by? Depende. No mês anterior recebemos sempre a nossa escala para o mês seguinte e nessa escala temos sempre uma semana em que estamos de offs, ou seja, temos uma semana seguida por mês em que não vamos voar de certeza e depois temos outros dias em que podemos estar de stand-by ou então a trabalhar e já temos voos marcados e definidos. Sendo que esta escala não é vinculativa e pode ser alterada a qualquer momento, literalmente até no dia anterior ou no próprio dia do vosso voo. A próxima pergunta é: podemos não viver ao pé da base, em Lisboa? Sim, vocês podem não viver em Lisboa, mas têm de ter atenção e cuidado para, quando estão de stand-by, estarem disponíveis para chegarem ao aeroporto em cerca de 1 hora. Pode até acontecer ligarem-vos e dizerem venham para o aeroporto o mais rápido possível. E se estiverem no Porto ou no Algarve, se calhar vai ser um bocadinho complicado. Portanto, desde que tenham isso em atenção, podem viver onde vocês quiserem. A próxima pergunta é: como funciona o processo de recrutamento? A minha companhia aérea antiga funciona com o Open Day, ou seja, anunciam nas redes sociais que têm o processo de recrutamento aberto e vai ser no sítio X, à hora Y, e vocês aparecem e fazem o processo de recrutamento no próprio dia, normalmente em 2 dias. A primeira e a segunda fase costumam ser no primeiro dia e a terceira fase, que é a entrevista individual, costuma ser no dia seguinte. A próxima pergunta, que é muito comum, é: como é o salário? Na minha companhia nós temos um salário base, ou seja, se nós voarmos 0 horas ou se nós voarmos o mês todo, o salário base não muda e depois, em cima disto, nós recebemos quando estamos fora do país. É o que nós chamamos de per diems e é igual para todos os países, a não ser quando estamos em território nacional. Na minha companhia aérea antiga não funciona aquela questão de quanto mais voas, mais recebes. Funciona assim o quantos mais dias estás fora de casa, mais recebes. Ou seja, se estiveres fora uma semana e só fizeres 2 voos, ida e volta, recebes o mesmo do que se estiveres uma semana fora, mas voares dia sim, dia não, por exemplo. Próxima pergunta é: estou aqui meio perdida, desculpem. Recebes quando estás de stand-by? Se tu estiveres de stand-by e não fores chamado, não recebes mais por isso. Se estiveres de stand-by e fores chamado, recebes pelos dias em que vais estar fora de Portugal ou fora da base. A próxima pergunta é tudo em inglês? Eu não tenho certeza se esta pergunta está relacionada com o processo de recrutamento ou com os voos em si, então vou responder às duas. Para o processo de recrutamento não é tudo em inglês, só há uma das fases em que é para o inglês, que é a segunda fase, e quanto ao se é tudo em inglês em termos de voos, não, depende muito para onde vocês estão a ir. Eu já tive um voo em que fui das Caraíbas para Paris e o voo estava cheio de pessoas que só falavam francês e foi um desafio porque eu não falo francês. E eles não falavam inglês. Quanto às demonstrações de segurança e o dia-a-dia mais comum na companhia aérea, vai ser muito à base do português e do inglês, e a língua universal da aviação é o inglês. Portanto, se tu tiveres pelo menos o inglês e o português, vai estar tudo bem. A próxima e última pergunta por hoje é: a formação é muito difícil? Como vos disse, nós temos 2 cursos que precisamos de fazer, o inicial e o de conversão, ou então um curso que tenha as 2 vertentes, e a minha experiência pessoal com estes 2 cursos foi: o primeiro curso foi muito intenso, não foi difícil, mas foi intenso. São 5 semanas em que vocês têm de estar mesmo focados naquilo. Não quer dizer que não vão ter vida e que não possam fazer as vossas coisas, tipo ir ao ginásio, estar com amigos, com o namorado, mas vocês têm que ter foco. Durante 5 semanas vai ser muita matéria, muita coisa para decorar e é muita matéria condensada em pouco tempo. Já o segundo curso, como o primeiro foi tão puxado, sinto que já estava super preparada e a matéria não foi assim tão diferente. Foi um curso apenas de 2 semanas e foi principalmente uma recapitulação, só com algumas alterações, mas deu tudo certo e sinto que, como tive numa boa escola para fazer o primeiro curso, o segundo foi mais tranquilo por causa disto. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar, como vos disse, aqui o meu Instagram, caso queiram falar comigo sobre este assunto mais pessoalmente.
Podem também deixar aqui em baixo nos comentários as vossas perguntas e eu incluo no próximo vídeo onde vou acabar de responder aqui a estas perguntas. Se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam aqui ao canal se não quiserem perder o próximo vídeo onde vou responder ao resto das perguntas e ativem o sininho também para receberem a notificação. Até ao próximo vídeo. Beijinhos!